Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias, tá? Aqui nós vamos dar continuidade, sobre a nossa aula, falando sobre a teoria do poder divino dos reis. Vou pegar o laserzinho aqui. Bom, a teoria do poder divino dos reis. O que significa isso, Sora? Todo aquele poder que os reis acumularam, eles tiveram pensadores que defendiam essas ideias, tá? Ou que defendiam, melhor dizendo, essas ações, esse poder acumulado nas mãos do rei. Então, esses pensadores, eles vão fundamentar, tá, a ação do rei absolutista. Tá? Então, eles vão dizer por que o rei tinha que ter poderes absolutos, por exemplo, tá bom? Então, para justificar o poder... antes que eu me esqueça, gente, anotar isso no caderno, tá? Não deixe de ter o registro aí com vocês, tá bom? A teoria do poder divino dos reis. Para justificar o poder absolutista dos reis, surgiram no século XVII vários pensadores. É óbvio que vão ter aqueles de maior destaque, que é os quais eu vou estar falando aqui com vocês. São três, tá? Nicolau Maquiavel, aquele italiano do período do Renascimento, ou renascentista, que escreve o livro O Príncipe, o Thomas Hobbes, da Inglaterra, que vai escrever o Leviatã, que eu já vou falar sobre isso, e o Jacques Rousseau, que é o defensor da ideia divina, tá bom? Para alguns desses pensadores, o rei tinha tanto poder porque o recebia diretamente de Deus e em seu nome o exercia. Quem é o pensador que defende isso? É o Jacques Rousseau. E outro detalhe, ele era um cardeal, tá? E daí ele tem essas ideias, tá? Então ele sofre a influência da igreja a qual ele pertence, que é a Igreja Católica, tá bom? Fundamentado nessa teoria, o rei só era responsável perante Deus e perante a história. Ou seja, não havia nenhum cidadão comum que pudesse chegar diante do rei e contestar o poder dele. Porque na cabeça de Jacques Rousseau, ele dizia o seguinte: o rei, ele tem esse poder porque o próprio Deus concedeu a ele esse poder. E acima dele só está Deus. Tá? Então ninguém pode contestar esse rei porque o próprio Deus que concedeu o poder a ele. Que eu já falei para você, Jacques Rousseau, o poder dos reis era de origem divina, portanto deveria ser aceito sem contestação pela população, tá? Pelos seus súditos. O teórico Nicolau Maquiavel, ele, inclusive existe a expressão, fala assim, você é muito maquiavélico, porque quando ele escreve o livro O Príncipe, no meio do livro tem uma frase que fala assim, os fins justificam os meios, tá? Que inclusive eu até comentei com vocês quando eu expliquei para vocês na sala sobre o mercantilismo, que significa que os fins justificam os meios. Os fins aí é o objetivo, tá? A qual o príncipe ou o rei quer chegar. Qual o objetivo que o rei queria chegar? Acumular poderes, tornar senhor absolutista. E quais são os meios? É a maneira como ele vai usar a política a seu favor, usar a economia a seu favor para chegar a esse poder absolutista e usar também as leis, tá bom? Inclusive no livro ele fala assim, se for preciso você massacrar uma população para você chegar ao poder total, faça isso, tá? No livro O Príncipe, ele desenvolve a ideia da razão de Estado para justificar os atos dos governantes. Então, o Nicolau Maquiavel não tem a ideia de que Deus que deu a ele, ao rei, o poder, tá? Mas ele diz que a ideia da razão de Estado para justificar os atos do governante, ou seja, o governante ele se confunde com o Estado, tá? É a secularização do poder, tá? Ou seja, o poder concentrado só nas mãos do rei. Thomas Hobbes, Inglaterra, ele escreve o livro Leviatã, onde ele coloca o homem é o lobo do homem. Tá? O rei era importante para controlar o instinto animal do homem, sendo necessário o poder real para que haja paz na sociedade.
é a ideia de um contrato, onde ele fala que a sociedade ela vivia em meio ao caos, e aí quando essa sociedade vivenciando esse caos para evitar sua completa destruição, concedeu poderes totais nas mãos de uma pessoa que vai ficar responsável por todos, que vai definir como as pessoas têm que se comportar, quais as leis que vão reger, quais medidas vão ser adotadas. Então a sociedade, para evitar que ela se autodestruísse, ela passa esse poder ao próprio rei. E aí então o rei é aquele governante que vai ficar responsável por manter essa sociedade na linha, vai manter essa sociedade em ordem, evitando o caos. Então é como se tivesse um contrato entre os homens e o rei, se ele tem esse poder total, foi porque os próprios homens, a própria sociedade concedeu isso a ele. E aí o Jacques Rousseau, que eu já falei para vocês, no livro Política Extraída das Sagradas Escrituras, ele justifica que o poder do rei era de origem divina, ou seja, era concedido pelo próprio Deus, tá bom? Até aí, né, gente? Vou encerrar por aqui, para não ficar longo demais o vídeo. Não precisa copiar isso aqui, ó, tá? Isso aqui não tem necessidade, vocês vão copiar só o textinho que tá aqui em cinza, tá bom? Até a próxima, até o próximo vídeo.